E no quadro Mente em Foco desta terça-feira nós vamos abordar um assunto que, assim como vários ligados à psicologia, ainda é considerado um tabu por muitos. É a terapia na terceira idade. Ela é realmente necessária? As pessoas estão perdendo vergonha de fazer um trabalho terápico na terceira idade? E a importância de se fazer isso em uma época em que as pessoas devem mais aproveitar a vida do que se preocupar com ela. Para falar sobre isso conosco, claro, nós estamos recebendo ela, a Raquel Ricciardi, que mais uma vez está nos nossos estudos. Obrigado, Raquel, pela sua presença. Obrigada a vocês. Bom, então vamos falar sobre a terapia na terceira idade. Queria que a gente começasse por esse assunto que eu abordei aqui. É tabu ainda? As pessoas na terceira idade ainda têm problema em procurar uma ajuda psicológica para tratar algum determinado distúrbio? O que é mais comum aparecer nessa idade? Passa um panorama para a gente sobre essa terapia. Bom, eu acho que os idosos de hoje ainda têm um pouco de preconceito em estar procurando ajuda. Mas conforme as coisas vão acontecendo, o preconceito está diminuindo, eu acho que os idosos de amanhã não vão ter tanto problema de estar procurando uma ajuda psicológica, né? Para entender as dificuldades que acontecem, né, nessa idade, né? Mas hoje ainda tem muito preconceito, sim. E problemas? Quais são os... Você costuma atender muito paciente da terceira idade ou... Não atendo, mas não é minha faixa principal assim, né? No consultório, mas eu atendo sim. E quando ele chega no seu consultório, os principais problemas? Então, vamos falar um pouco. Hoje em dia a expectativa de vida ela tem aumentado muito, né? Então, antes, como a gente vive numa sociedade capitalista, as crianças e os idosos, eles eram excluídos disso, né? Não tinha muita coisa para o idoso, né? Não era uma faixa muito capitalista, assim, né? Porque não é uma força produtiva também, exatamente, né? Mas hoje, com a expectativa de vida, isso vem, né? Não acontece mais. Hoje a indústria, o comércio identificou que essa área ela vem crescendo muito, e é uma área muito ainda de consumo, né? Tem muitas coisas. Então, assim, o que é a velhice? A velhice, ela é um processo. A gente começa a envelhecer desde que a gente nasce, né? Então, assim, como que eu vou enxergar minha velhice amanhã? Conforme eu me preparar hoje, conforme como eu vou entendê-la nos dias de hoje, né? Então, a velhice, ela é muito pessoal de cada um, porque toda velhice, ela faz parte da história da vida do indivíduo. Né? Então, enquanto uns têm problema com algumas coisas, o outro vai ter uma outra área, tudo vai depender da história dela, como ela enxerga, porque se ela enxergar de uma forma mais natural, a velhice vai ser mais leve. Se ela tiver mais resistência, dependendo da forma que ela foi criada, a velhice vai ser muito dura. Então, vai tudo depender como ela se preparou, como ela enxerga, né, a velhice na fase dela de adulta. Né, como ela se preparou para isso. E é interessante porque os idosos eles têm uma percepção da vida muito diferente da que eu mais novo tenho, você mais nova tem, do que foi a vida e das coisas e do que foi sendo aprendido ao longo, né, da vida. Muitos tiveram a vida muito sofrida, lutaram muito na vida adulta, chega na fase final da vida, já vem numa situação um pouco mais confortável. Isso acaba causando um conflito na cabeça deles, eles terem essa mudança de ambiente assim, para uma infância muito sofrida, uma vida de casado talvez muito complicada, muitos filhos talvez, e chegar ao final da vida com mais tranquilidade. Isso também pode... e a pessoa também vai ficando mais sozinha, né? Querendo ou não. Então, você perguntou por que eles chegam, né? A maioria, eu até separei algumas questões que é o que mais aparece quando chega no consultório. Então, o primeiro caso com as pessoas quando procuram é a aposentadoria. A pessoa ela está produtiva e ela se aposenta. Então, ela não sabe muito fazer planejamento de futuro, ela está um pouco perdida ali. Então, um dos casos é a aposentadoria, a morte do parceiro ou da parceira, né? Dependendo da história do casal, quando um dos parceiros ficam viúvos, eles ficam totalmente perdidos, não sabem mesmo o que fazer. Total. Então, onde eles procuram ajuda, tem a morte dos amigos, quando os filhos saem de casa, que eles sofrem, que a gente fala do ninho vazio,
eles também não sabem. Quando os filhos saem ou até mesmo moram na cidade, têm seus próprios trabalhos, não conseguem visitá-los com tanta rotina, né? E eles acabam ficando sozinhos. O empobrecimento da vida social, né? Eles acabam chegando na velhice sem amigos, sem uma turma, sem companheiros. Então, quando eles se veem viúvos, sem os filhos, eles se sentem totalmente sozinhos. A inversão de papel também, eles deixam porque todo o tempo eles cuidaram dos filhos e de uma hora para outra eles passam a ser cuidados pelos filhos, e muitos têm uma resistência muito grande isso, né, de não conseguir ter suas limitações, de aceitar as suas limitações. Querer continuar sendo autossuficiente, né? Não, eu faço tudo sozinho e tal. E eles, né, e a velhice, ela tem limitações. Quanto mais você conseguir trabalhar e entender que isso faz parte, você não tem controle, não tem como mudar, é mais fácil você aceitar o que vai acontecer com você em determinada época, né? E uma coisa também é a dificuldade de planejar o futuro. Por exemplo, essas limitações. Quando a gente vai chegando na terceira idade, nós vamos ter uma diminuição da audição, da visão, né? Os nossos mobilidade, músculos, né, vão ficando mais fracos. Então, quando começa a ter problema de audição, tem uma resistência muito grande, por exemplo, de procurar um fonoaudiólogo para colocar um aparelho. Não aceita aquilo, então ele começa a ter outros transtornos que vão levando ele à depressão, porque não escuta, aí não consegue se relacionar, não consegue assistir uma televisão, porque não tem aceitação de que aquilo é normal, né? Faz parte do envelhecimento. É muito mais fácil ele aceitar pôr um aparelho auditivo e ter uma qualidade de vida melhor, conseguir se relacionar melhor, mas tem gente que não tem essa facilidade, não aceita que está envelhecendo, não aceita que tem limitações, não aceita precisar de ajuda. Por isso, assim, nós temos que nos prepararmos para a velhice. A gente tem que... Como que a gente se prepara, né? Como chegar a essa fase Eu acho que a primeira coisa dessa fase é a gente ter a mente ocupada, né? Sempre tem que estar aprendendo alguma coisa, sempre tem que estar em busca do novo, né? Nunca ficar a mente vazia, sempre tentar ter algum tipo de ocupação. Claro, fazer uma atividade física, cuidar da saúde mental, né? Procurar ter bons amigos, procurar voltar a se relacionar de novo, para chegar na velhice e não se sentir tão incapaz, porque a velhice não é sinal disso hoje em dia mais, né? Não, de modo algum. A velhice, a pessoa pode botar a experiência dela em prática, né? Mas o que é preciso, Raquel, para que... falando principalmente também do apoio da família, para que o idoso não se sinta mal nessa época da vida? A gente sabe que, à medida que as pessoas vão ficando mais velhas, os filhos vão saindo de casa, cada um vai para um canto, fica difícil, às vezes estar sempre presente, mas isso tem que partir do idoso ou da família? Ele aceitar que isso tem que acontecer, a velhice ela está vindo e eu tenho que aceitar ela. Acho que dos dois lados, né? Primeiro, acho que a família ela tem que ter muita paciência, muito amor, que às vezes os filhos não têm paciência com os pais, né? Não tem paciência que aquilo não é frescura, que é uma limitação mesmo que o idoso está passando, né? Que ele realmente, algumas coisas, ele precisa de ajuda. Os idosos, eles são carentes, né? E eles precisam de amor, precisam de carinho, precisam de atenção. Eu acho que a família ela tem que ter muita paciência, entender que algumas doenças que vão se instalando, que vão acontecendo, ela faz parte, tem que ter atenção de quem está próximo, não pode simplesmente, como acontece muito, abandonar em casas, né? Abandonar em asilos, né? Tem que dar atenção, principalmente se o idoso for morar com os filhos, né? Porque você está tirando eles do ambiente, né? Da casa deles, então ter muita paciência, ter tranquilidade, tá junto, né? Porque nós vamos estar assim amanhã, né? A gente enxergar no outro que a gente vai estar desse jeito. E o que a gente aconselha muito, né, para os idosos?
a montarem grupos de caridade, a montarem grupos de mulheres, fazerem, né, procurarem tentar ensinar o que elas sabem. Por exemplo, aqueles idosos que saem de grandes empresas, né? Eles sabem tanto, é tentar passar para o outro, para os mais jovens, o que eles sabem. Né? É tentar dar consultoria, porque falar, eu saí de uma empresa, o que eu vou fazer agora? Começa a prestar consultoria, fazer grupos com jovens, né? Principalmente as idosas, ter grupos de amigos, frequentar academia, grupo de natação, caminhada, entrar em alguma instituição filantrópica, sabe? Eles se relacionarem, estar sempre tentando aprender mesmo, entrar num curso hoje, né, de computação, hoje com essa história de smartphone, né, aprender a mexer nos celulares, isso traz uma companhia, né, o buscar o novo, sempre tem que estar com a cabeça sempre em busca, né, nunca não estagnar. Estagnar, né? Você falou sobre a questão das pessoas, dos idosos, eles às vezes não entenderem que as limitações estão chegando e por isso ele acaba ficando depressivo, ficando com algum tipo de problema. Mas eles tentam passar a imagem de que são sempre fortes. Não, tá tudo bem, eu sei que é assim e tal. Quando que a família ou os amigos podem perceber que a situação não está bem? Que apesar dele falar, não, tá tudo bem, não tá tudo bem. Eu acho que dá para perceber quando eles não estão dando conta mais do que antes era fácil. Né? A cuidar de uma casa, pagar contas, né? Começa a esquecer de pagar a conta, a cuidar de coisas de supermercado, a fazer as coisas que antes era simples. Aí, os indícios vão aparecendo ali no dia a dia. É estar sempre atento, é estar perto, porque se você não tá, você não vai ver os mínimos detalhes, né? Uhum. Então é você sempre estar olhando, tá do lado, tá perto. Eu acho que a família consegue perceber que não tá dando conta mais, né? Que precisa de um filho ou alguém, né? Algum parentesco entrar ali e ajudar. Não tem um tratamento específico para isso, mas eu queria que você contasse a sua experiência em relação a isso. Sem falar de um caso específico, mas como que é uma terapia com idosos? Vocês conversam bastante, você tenta explicar para eles? Tem muitos idosos que chegam procurando também um momento de reflexão também, né? O que eu fiz da minha vida, né? Momentos de alegria que seguiu o rumo certo. Alguns chegam questionando que não era isso que eu queria ter feito, mas é fazer as pazes com a sua vida, com as suas escolhas, porque naquele momento que foi feita a escolha, foi o melhor que ele conseguiu fazer. Então fazer as pazes com isso, né? E aceitar mesmo a sua condição, que ele fez o que ele conseguiu fazer naquele determinado momento e conseguir fazer um planejamento da vida daqui para frente, que daqui para trás não tem como ficar brigando. Então a gente trabalha muito a aceitação, trabalha enxergar ele, né, o idoso com ele mesmo, nas suas falhas, porque eles acreditam assim, só porque viveu muito, tem muita experiência, que ele não tem suas falhas, que ele pode dar conta de tudo sozinho. E não é assim, né? Porque tem muitos idosos que chegam ainda muito revoltados porque não conseguiram ter a vida que eles gostariam, né? E entender que não foi possível e tá tudo bem, pegar o que ele conseguiu, valorizar mais isso que o idoso conseguiu ter e não aquilo que ele conseguiu não ter, né? Mas é mais difícil demover eles dessa ideia, né? De frustração e tudo mais nessa idade, né? É mais difícil quando eles chegam idosos, eu não fiz isso, a vida não deu certo e não sei o quê. É mais difícil tirar isso da cabeça deles, né? Não é difícil, não é. É todo um trabalho, mas assim, é muito gratificante para o idoso fazer as pazes com o passado, fazer as pazes com a sua vida, das suas escolhas, né? E tentar valorizar aquilo que a gente tem uma tendência a dar valor àquilo que a gente não faz, né? Nossos erros. Não, temos que pegar mais as qualidades, o que ele pode fazer de bom, o que ele tem para passar para o outro. Nessas escolhas, o que ele ficou, o que ele pode passar para o outro, o que ele pode ensinar, onde que ele pode colaborar, que sempre tem aonde que ele pode colaborar e sempre tem lugares que estão precisando de pessoas assim, dispostas, com experiência, que podem dar conselhos para a gente valiosos, basta a gente querer escutar, né? É uma lição, além da psicologia, é uma lição.
saber conviver com os idosos. É muito Isso. bacana. Bom, Raquel, falamos então sobre a terapia na terceira idade e a gente já solta para o pessoal o tema da semana que vem para a gente fazer algumas perguntas. A gente falou da terapia na terceira idade e a gente vai para um tema que está mais ligado aos jovens, mas que existe em todos os lugares. Qual que é o tema da semana que vem, Raquel? Vamos falar um pouquinho sobre bullying? Bullying. Né? Não só os jovens, viu? Hoje tem muito adulto que sofre bullying no trabalho, em casa, na escola tem muito, com os adolescentes. Acho que vale a pena a gente abordar um pouco sobre esse assunto. E bullying não é frescura, tá? Bullying é uma coisa muito séria que pode ter consequência na vida de muita gente. Não, é muito grave, é sério. Hoje a escola tem que estar atenta a isso. Tem uma lei, né, que a escola tem que orientar, tem que instruir, né? Então temos que falar um pouco sobre isso. Perfeito. E você já pode mandar as suas perguntas para os telefones e para o endereço que aparecem aí na sua tela. O telefone da TV Sul, 3551-7458. O WhatsApp da TV Sul é o 988337458. E também o Facebook, que é o facebook.com/TVSul. E, claro, as redes sociais da Raquel também, né, Raquel? Sim, é Psi Raquel R. Muito bem, então, Raquel. Fechamos, então, o programa dessa terça-feira. Te agradeço mais uma vez. Obrigada a vocês. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem.